Vamos continuar então a nossa conversa sobre a questão do prazer no ensino e na aprendizagem da física, citando algumas passagens da vivência de Einstein na educação. O bom humor de Einstein era algo constante e não apenas reservado como ornamento a palestras, como eu já havia afirmado no vídeo passado, não? O bom humor de Einstein era às vezes caracterizado simplesmente pelo uso não convencional das palavras. Essa imagem de Einstein usando de forma não convencional as palavras, ela é testemunhada por Stanislaw Ulam, que foi um de seus estudantes nos cursos ocasionais que ele apresentava em Princeton. É comum que ele ministrou sobre teoria do campo unificado para 20 estudantes no verão de 1936. Ulam recorda de certas frases excêntricas e bem-humoradas de Einstein, como referir-se com frequência, por exemplo, a certas fórmulas de um modo engraçado, rotulando-as como muito boas. O bom humor de Einstein convia também lado a lado com seu amor ao conhecimento e com sua modéstia e simplicidade. Naquele mesmo ano de 1936, um outro estudante, Henry Beck, recorda que Einstein comportava-se como um eterno e modesto estudante, pois ele já era então uma celebridade e costumava assistir pacientemente e de forma atenta às aulas de topologia do professor Tucker. Beck relata que inicialmente havia 3 estudantes nas aulas de Tucker, mas que um deles desistiu. E ele, Beck, ficou na incrível posição de ser o único colega de Einstein. Einstein comportava-se de um modo tão natural que era como se dissesse: espere aí um pouco que eu vou com você. O bom humor de Einstein, assim como o tratamento igualitário por ele sempre dispensado aos que com ele interagiam, foram também testemunhados por Valentin Bargmann e por Peter Bergman, 2 de seus assistentes em Princeton no ano de 1939. Bargmann, um matemático e refugiado alemão, relata que, por ter uma clara consciência da estatura intelectual de Einstein e de saber estar diante de um dos maiores cientistas de todos os tempos, sentiu-se de início um tanto atemorizado. Entretanto, Einstein mostrou-se desde o início tão amistoso e informal que, após uns poucos instantes, eles já estavam discutindo como se fossem velhos amigos. Valentin Bargmann relata que ele achava aquela atitude de Einstein simplesmente extraordinária. Impressão esta que era igualmente compartilhada pelo seu outro assistente, Peter Bergman. As discussões eram abertas, sem haver da parte de Einstein nenhuma pretensão de colocar-se nas mesmas como sendo ele uma autoridade. Bergman enfatiza que Einstein tratava os seus assistentes como iguais a ele, e que essa simplicidade era um verdadeiro charme, não importa com quem ele estivesse falando. Bargman também faz alusão ao riso farto de Einstein e aos seus olhos vivos, sempre muito brilhantes, que denotavam uma profunda atenção e argúcia. Ele brincava com praticamente tudo, e certa vez, ainda segundo Bargman, diante de uma imagem de Newton, ele se vira para Bernard Hoffmann e diz, em tom irônico: muitos dos grandes homens estão entre os 2 sexos. Interessante essa alusão de Einstein, de forma irônica, brincando, porque certa vez eu fiz um post sobre a muito fundamentada convicção de que Newton era homossexual e o pessoal ficou horrorizado. Como se isso fosse um defeito, como se isso fosse um problema na vida de Newton. Não, de forma nenhuma, não digo isso. Por que não pode dizer? Eu falando naturalmente sobre isso. Também aconteceu certa vez que eu fiz uma alusão a essa questão sobre Rumford e também sobre Leonardo da Vinci, e fui severamente criticado. Aí eu tive de dizer: olha, eu não sabia que o fato de alguém ser homossexual não podia fazer ciência. Eu não estou entendendo qual é o problema. Não estou criticando, estou apenas comentando. Bem, Bergman assinala que Einstein era um indivíduo que se mostrava sempre muito à vontade, sem qualquer tipo de sofisticação, e que a sua forma costumeiramente relaxada de se vestir, com calças frouxas, sem meias e com cabelos despenteados, era costumeiramente mal interpretada por muitos como um sinal de total desatenção. Bem, essa é a única coisa talvez que eu possa me comparar ao velho Albert, né? Geralmente me apresento de forma bem simples e muitas vezes sou confundido com o zelador do prédio.
Outra coisa, muitas das vezes, Einstein era mal interpretado porque ele frequentemente falava em um tom irônico. E as pessoas interpretavam ao pé da letra. Isso me lembra de Humberto Eco. Humberto Eco dizia com muita propriedade: cuidado quando usar ironia. Nunca use ironia com imbecis. Eles não vão entender e vão ficar com raiva de você. Isso é muito certo. Ironia é uma coisa muito perigosa, né? É uma forma de linguagem, uma figura de linguagem muito interessante, mas é preciso ter muito cuidado quando usar, que frequentemente as pessoas não entendem. Einstein estava sempre brincando e costumeiramente contando piadas, algumas delas com um marcado sentido irônico frente ao valor conferido ao conhecimento. Não eram piadas quaisquer, eram piadas, digamos assim, epistemológicas. Cornelius Lanxus, que foi por um breve tempo seu assistente em Berlim, dizia que o senso de humor de Einstein radicava na visão de Schopenhauer, para quem um homem obcecado com a sua própria miséria não se mostrava, entretanto, disposto a ser trágico, mas que estava irremediavelmente condenado a permanecer preso em uma autêntica tragicomédia. A única salvação para ele seria o seu senso de humor, que ele deveria sempre manter vivo enquanto pudesse respirar. Esta era realmente a tônica do bom humor de Einstein, um verdadeiro mecanismo de defesa, sempre zombando de suas próprias dificuldades, sempre ironizando o que lhe parecia desajeitado, ou tudo aquilo em que ele não via sentido. O bom humor de Einstein fazia parte de seu modo de ser e de encarar a vida, sem jamais manifestar preocupações materiais ou com as opiniões contrárias dos seus oponentes. Afinal, como dizia Schopenhauer em seus aforismos sobre a sabedoria da vida, aspas, palavra de Schopenhauer, o que um homem é, contribui muito para a sua felicidade, contribui muito mais do que o que ele tem e de como ele é visto pelos outros. Para Schopenhauer, o homem pode fazer o que ele queira, mas não pode desejar o que ele deseja. Esse pensamento de Schopenhauer, segundo o próprio Einstein se refere, sempre ele o acompanhou em todas as situações de sua vida e serviu para reconciliá-lo com as ações das outras pessoas, mesmo quando elas se mostravam profundamente dolorosas para com ele. Ainda segundo ele, era um total e permanente estado de alerta para a impossibilidade da liberdade, do desejo que preservava Einstein de levar todas as coisas e a si mesmo muito a sério e de perder a calma com as ações humanas. George Wald, um biólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, contava que Einstein dizia certas coisas engraçadas, inclinava-se para trás, abria os braços e não apenas sorria, mas soltava então uma gargalhada sonora. Os presentes muitas vezes divertiam-se mais com seu riso farto do que mesmo com o que ele havia dito. John Cameron, um matemático americano que foi assistente dele em Princeton no final dos anos 40, conta que Einstein costumava contar piadas e que uma de suas preferidas, estas piadas que eu disse que é um certo sentido epistemológico, né, sobre o valor do conhecimento, era a seguinte. Contava Einstein muitas vezes essa piada, né? Um homem chega a uma oficina e pede para consertar o seu carro, que ele está dando muitos problemas. O mecânico examina todo o automóvel atentamente, para subitamente e dá um chute no carro. Imediatamente após o chute, o carro passa a funcionar perfeitamente. O dono do veículo fica muito contente com o ocorrido e pede então a conta ao mecânico. Este lhe cobra $250 pelo conserto, o que o dono do carro considera simplesmente um absurdo. Ele, zangado, pede então ao mecânico que especifique item por item a conta do tal serviço. O mecânico em resposta escreve: trabalho de chutar o carro, 25 centavos. Saber onde dá o chute, $249,75. E Einstein sempre completava sorrindo. Como vocês veem, não é o chute o que importa. O que importa é saber onde chutar. Isso é uma coisa muito importante, é uma piada realmente epistemológica, a questão da valorização do conhecimento, né? Isso nós, professores, conhecemos muito bem, como o conhecimento é desvalorizado, né, enquanto mercadoria da nossa sociedade de consumo. Né? Abraham Pace conta que, certa vez, no final dos anos 40, ele estava no gabinete de Bohr e este estava pensando em voz alta sobre as críticas de Einstein à mecânica quântica.
quando de repente Einstein entra no seu gabinete sem que Bohr perceba. Ele se esgueira de fininho em direção à caixa de fumo de Bohr, abre a caixa e tira um pouco para o seu cachimbo sem pedir permissão ao dono. Pace, conhecendo o jeito brincalhão de Einstein, observa então em voz alta para que os dois ouvissem. Que coisa feia, professor Einstein. O senhor roubando fumo? Einstein sorri e explica a Pace e a Bohr que o seu médico, o Thomas Buck, o Gustav Buck, né? Thomas era o filho, Gustav Buck, que o seu médico fizera prometer que ele nunca mais iria comprar fumo. E dessa forma só lhe restava furtar o fumo dos amigos. Conta também Otto Frisch, que era sobrinho de Lise Meitner, né, que trabalhou na descoberta da fissão nuclear. Conta Otto Frisch que, quando a fissão nuclear tornou-se algo patente, muitos cogitaram sobre a possibilidade do aproveitamento prático da energia que poderia então ser liberada. Einstein, entretanto, de início, não acreditou em tal possibilidade prática e expressou sua opinião de modo bastante divertido quando questionado a esse respeito. Ele achava de início que o grande problema seria como mirar as partículas alfa no núcleo atômico sem perder uma grande quantidade de energia em tal processo. Einstein, entretanto, não expressou uma tal discordância de uma forma tão direta, mas sim com uma brincadeira, dizendo que aquilo seria tão difícil quanto atirar em papagaios no escuro. Algumas outras vezes, o questionamento a que Einstein era submetido os questionamentos o obrigavam a elaborar com muito cuidado as suas respostas. Isso frequentemente ocorria quando lhe questionavam, por exemplo, sobre religião. Certa vez em Boston, ainda na sua primeira viagem aos Estados Unidos, em 1921, um repórter perguntou a Einstein se ele acreditava em Deus. Einstein respondeu que acreditava no ser superior de Spinoza, que se revelava a si mesmo na harmonia de todas as coisas. Triburovitch-Gurevitch, que é uma autora que escreveu do livro sobre a primeira esposa de Einstein, esclarece que Einstein acreditava sim na existência de um Deus que não apenas se manifestava na harmonia do universo, mas que também não se imiscuía jamais no seu destino, nem muito menos nas obras dos seres humanos. O Deus de Einstein não era, pois, um Deus antropomórfico, ou forma humana, como é o Deus dos cristãos, um Deus que influísse constantemente nas coisas mais banais da vida cotidiana. Segundo Einstein, era sempre enganoso usar conceitos antropomórficos ao lidar com coisas externas à esfera humana. Para isso, nada era mais simples do que fazer analogias infantis. Deus, para Einstein, era antes de tudo uma ordem universal, que presidia e que conferia um sentido à regularidade do cosmos. Em outra oportunidade, ainda nos Estados Unidos, Einstein foi questionado de forma ainda mais direta sobre aquela sua afirmação de acreditar no Deus de Spinoza, nessa ordem matemática que preside o universo, e não num ser superior, com forma humana, que se miscui na vida das pessoas, seja para o bem ou para o mal. Desta vez, Einstein elaborou um pouco mais a resposta, lançando mão da sua conhecida postura educacional, fazendo uso daquele mesmo tipo de metáfora que tanto gostava de utilizar em suas aulas de física. Ele simplesmente respondeu logo de início que não poderia dizer nem sim e nem não, que também não era um ateísta, e nem poderia ser considerado exatamente como um panteísta, ou seja, como aquele que identifica rigorosamente Deus com a própria natureza. Para explicar melhor a sua posição, Einstein lançou mão de uma comparação, como fazia comumente em suas aulas. Ele construiu uma metáfora de uma criança em uma biblioteca e teceu a sua argumentação sobre aquela imagem mental. Para ele, o homem estaria no universo em uma posição semelhante à de uma criança que entra em uma biblioteca repleta de livros escritos em vários idiomas. A criança sabe que alguém deve ter escrito aqueles livros, mas não sabe como e nem porquê. Ela também não compreende as línguas que eles estão escritos. Ela apenas suspeita timidamente da existência de alguma misteriosa ordem no arranjo dos livros, mas não sabe que ordem é essa. Essa era a situação, segundo Einstein, mesmo dos mais inteligentes dos seres humanos diante de Deus. Uma situação de pura perplexidade.
Para ele, o homem vê o universo maravilhosamente arrumado e obedecendo a certas leis, mas ele mal consegue compreender essas leis. A sua mente limitada não pode captar a força misteriosa que move as constelações. Após expor essa comparação metafórica, Einstein tratou então de assinalar que ele se sentia particularmente fascinado pelo panteísmo de Spinoza, mas que o que mais admirava na contribuição do grande filósofo para o pensamento moderno era o fato de ter sido ele o primeiro a lidar com o espírito e com o corpo como uma entidade única, e não como duas coisas dicotomizadamente apresentadas como na visão cartesiana, de pão, pão, queijo, queijo, sim, sim, não, não, não. Eu fico horrorizado realmente com certas visões dicotômicas, não é, ou é certo ou errado, e não existe a possibilidade do talvez, do meio termo, não? Que é típico da visão cartesiana. Não? Esse poderoso recurso metafórico utilizado por Einstein para comunicar com maior clareza a sua compreensão sobre o significado de Deus dá também uma boa medida do tipo de imagens e de metáforas que ele costumava construir com os seus estudantes em suas aulas e em seus seminários. Einstein costumava elaborar engenhosas imagens mentais para explicar de um modo mais simples certas construções teóricas mais complexas. Para explicar, por exemplo, que o universo deveria ser finito, porém limitado, segundo a sua teoria da relatividade geral, ele criou certa vez uma imagem bastante ilustrativa. Einstein pediu aos estudantes para que imaginassem como as coisas deveriam parecer para uma pulga bem achatada, de apenas 2 dimensões, vivendo na superfície de uma esfera e incapaz de escapar daquela superfície. Ele sugeriu também que o nosso universo seria como a superfície de uma esfera que não tem início nem fim e nem limite, mas é, entretanto, infinito. É interessante ver porque quando se fala essa questão da planificação, na praia é muito claro que você tem então a adentrar uma outra física. Né? Como os nossos terraplanistas de plantão não compreendem isso, né? Acham que a Terra é plana e querem continuar com a física que é construída a partir de uma Terra não plana. O recurso às imagens e aos experimentos em pensamento era uma constante nos discursos, nas aulas e nas conversas mais ingênuas que Einstein mantinha com os outros. Uma vez questionado por seu filho de 9 anos, Edward, por que ele era tão famoso, Einstein respondeu em tom de brincadeira, com uma metáfora. Ele respondeu que era famoso porque, quando uma pulga cega percorre a superfície de um globo, ela não percebe que o caminho por ela percorrido é curvo. Ele, Einstein, apenas havia tido a sorte de perceber isso, que uma pulga cega não percebia. A questão, ele se refere à curvatura do espaço, né, introduzido pela presença da matéria. A matéria diz ao espaço como se curvar e o espaço diz a matéria como se mover. Né? Então, Einstein, na sua concepção metafórica para uma criança, diz apenas que ele se tornou famoso porque ele conseguiu ver o que uma pulga não conseguia ver. A dimensão imagética no pensamento de Einstein era de fato algo determinante e que ele utilizava com frequência tanto nas suas conversas quanto nas suas aulas e em sua criação científica também. As imagens eram como um guia para a sua intuição. E Einstein, em sua fase madura, considerava que o seu trabalho era guiado principalmente pela sua intuição matemática. Ele comparava a sua obra, em parte, com a livre criação de um artista, que tira suas ideias da sua imaginação. Para ele, a imaginação era mais importante que o conhecimento. O papel que a razão e a consciência jogavam no comportamento dos homens era também bem modesto. Ele se colocava contra todos os preconceitos e afirmava que as visões tradicionais e os valores são geralmente aceitos de forma não crítica e tomados sempre e em todos os lugares como se fossem simples dados da realidade. Isso me faz ver como há uma certa visão extremamente ingênua de certas posturas idealistas aplicadas à educação. Posturas que tentam encontrar nos descaminhos, nos caminhos tortuosos seguidos pelo pensamento humano e guiado muitas vezes pela intuição, uma estrutura. Né? São visões estruturalistas. Não? Nesse ponto aqui eu quero fazer referência ao maior de todos aqueles que dentro da educação tem trilhado esse caminho e no Brasil tem tido muitos seguidores. No mundo não tanto, não? Bem menos, né? No Brasil, que é Oswald. Né?
Escreve-se Ausubel, né? Um estruturalista que tenta romper com a questão da intuição e enquadrar de formas, em termos de estruturas de mapas conceituais, a forma das pessoas pensarem. Né? Isso é de uma simplicidade revoltante. Né? Mas eu vou fazer referência a isso mais detalhadamente ao longo do curso. Se estivesse em outro país que não o Brasil, eu passava direto em cima disso. Né? Mas no Brasil, Ausubel no céu e Deus na terra, quando chegar no seu momento, eu vou fazer referência a ele. Mas voltando para essa questão das visões não estruturadas do mundo. Né? Dentre as imagens mais famosas criadas por Einstein estão, por exemplo, a do viajante com um espelho em um raio de luz. Essa é uma metáfora muito interessante que certa vez eu até comentei com o Carlos Alberto, meu amigo, Carlos Alberto dos Santos e o Fernando Lang, e eles fizeram um belíssimo artigo sobre esse tema. Né? Desenvolveram a questão histórica, inclusive, discutindo as nuances desse experimento em pensamento. Acho que eu já fiz referência a esse texto do Lang e do Carlos Alberto em outra ocasião. Outra metáfora, outra imagem que Einstein utilizava frequentemente era do encontro de trens velozes com os seus raios de luz. O raio de luz se reflete num espelho e aquilo funciona visto de um observador dentro do trem, um observador do lado de fora do trem, como se fossem relógios. E é o que em educação científica se chama de uma transposição didática. É uma forma de se levar um problema muito complexo para ser visualizado por estudantes, por iniciantes. Né? Tem um estudante, inclusive, que é o nome feliz de Galileu Galilei, que está fazendo um trabalho refletindo sobre isso, né? Sobre essas transposições didáticas e o papel das mesmas no ensino da relatividade restrita. Então, ele fazia referência a essa do relógio de luz, dos elevadores em queda livre, que é imagina um pintor caindo, segurando num pincel, e isso é uma das imagens que vai conduzir Einstein à equivalência, o princípio de imaginar que a aceleração, o campo de aceleração, ou um campo criado por uma presença de uma massa, são equivalentes. Né? Einstein também recorria com frequência a certas imagens concretas de tais experimentos em pensamento e as utilizava de um modo brincalhão, com uma alegria quase infantil. Talvez aí residisse a origem de sua paixão pelos quebra-cabeças e por brinquedos imaginativos. De fato, Einstein sempre teve uma paixão especial por brinquedos e por brincadeiras que contivessem um fundamento científico. Esse é um outro ponto interessante também em educação científica. Muitas pessoas trabalham com o lúdico, trabalham com as brincadeiras. Não é o brincar pelo brincar, mas é que na brincadeira existe todo um mistério, e esse mistério é uma coisa convidativa ao pensamento. E nesse ato de brincar e de se divertir, há muita coisa que pode ser discutida coerentemente sobre a física e sobre como a natureza funciona. Certa vez, segundo Vera Weizmann, passeando nos corredores da Universidade de Harvard, após haver apresentado uma palestra, ela notou que Einstein jogava no ar a todo instante alguma coisa que fazia um som metálico. Em seguida, ele segurava o tal objeto sem que ela pudesse ver do que se tratava. Quando ela lhe perguntou o que era, ele simplesmente respondeu em tom de brincadeira: é um segredo. Logo depois, entretanto, ele revelou o tal segredo, que se tratava apenas de uma tampa de uma caixa de guardar a escova de dente. O som metálico era produzido quando a escova em queda livre, juntamente com o recipiente, tocava o fundo do mesmo ao ser agarrada no ar por Einstein. É fácil perceber que ele estava, na verdade, aludindo a um simulador de um elevador em queda livre, ou seja, estava brincando com o princípio da equivalência, que joga um papel decisivo na sua teoria da relatividade geral. E que estabelece uma equivalência, como eu disse momentos atrás, entre os efeitos de uma aceleração e de um campo de forças, né? Criado por uma massa. Thomas Buck conta que em 1932, quando ele tinha apenas 12 anos de idade, foi com seus pais visitar Einstein em sua casa de campo em Caput. Einstein mostrou-se distante para com Thomas, mas logo de seguida ele quebrou o gelo ao mostrar a Thomas como ele sabia brincar com o seu ioiô. Einstein tinha de fato um belo ioiô e sabia fazer vários movimentos interessantes com ele. Thomas, entretanto, achou que criança brincava com o ioiô direto, né? Sabia mais de ioiô do que Einstein, né? Thomas, entretanto, achou que alguns daqueles movimentos executados por Einstein não estavam devidamente equilibrados. E com a familiaridade que tem as crianças com as brincadeiras, ele mostrou a Einstein alguns truques que este não conhecia sobre o ioiô. Ele explicou, por exemplo, a Einstein
que era necessário dar um laço no final do cordão para poder executar alguns truques, como o da queda livre. Einstein pareceu ter ficado realmente surpreso e aceitou de bom grado o conselho. Thomas, por sua vez, ficou igualmente surpreso quando o professor Einstein começou a conversar com ele e mostrou-se bastante interessado nas suas opiniões sobre as brincadeiras do ioiô. Apesar de apreciar brinquedos e brincadeiras com conteúdo científico, Einstein não costumava, por exemplo, jogar xadrez. Certa vez, quando questionado sobre se costumava jogar xadrez, ele respondeu que quando queria relaxar sua mente, ele preferia alguma coisa que não exigisse muito dela. Ele se lembrava de haver jogado xadrez apenas uma ou duas vezes quando ainda era criança. Ele também nunca jogara bridge e nunca ouvira nem ao menos falar do jogo do Monopoly. O Monopoly é o jogo já do pós-guerra, não é tão novo como se pensa, não. Quando lhe explicaram as regras do Monopoly, ele apenas comentou: é um jogo muito americano, um jogo capitalista. Que é de fato, né? Alice Kahler conhecia a fascinação de Einstein por brinquedos científicos e por quebra-cabeças. Durante uma visita que ela lhe fez em 1943, quando ele estava de férias às margens do lago Saranac, ela lhe deu de presente um complicado quebra-cabeça conhecido como a cruz chinesa. A tarefa do brinquedo era juntar as peças de um modo que para Kahler parecia quase impossível de entender. Segundo ela, Einstein montou as peças do brinquedo em menos de 3 minutos. Ela lhe disse que não conseguiria fazer aquilo nem em 1000 dias e pediu que ele lhe explicasse como havia conseguido. Einstein sorriu e disse que era muito fácil. Ele rapidamente desmontou todas as peças e tornou a montá-las sem que ela pudesse perceber o truque. Kahler conta então que dias depois, quando Hans Albert, Hans é o filho mais velho de Einstein, quando Hans Albert veio visitar o seu pai, ele deparou-se com o tal quebra-cabeças, igualmente o montou quase que de imediato. Einstein ficou muito feliz ao ver aquilo e juntou o brinquedo à sua enorme coleção de artefatos semelhantes que ele tinha de todas as partes do mundo. O seu sentimento e também o seu entendimento para com as crianças, aliado ao seu humor por brinquedos científicos, está em sintonia com a observação que Abraham Page fez de sua alegria de viver e do seu constante bom humor. Para Page, Einstein era um homem que parecia ter uma criança muito alegre dentro de si mesmo. Ele não era absolutamente infantil em nada do que fazia, mas o seu comportamento sempre alegre e sorridente denotava a alegria de uma criança que sempre viveu em sua mente e em seu coração, integrada em sua forma de viver. Isso é uma lição de vida muito interessante que se reflete na nossa maneira de encarar os nossos estudantes, a nossa tarefa de ser professor, de tentar ensinar com alegria, não de ser infantil, né? Não de tirar brincadeiras infantilizadas, né? Mas de perceber que da brincadeira reside a alegria, e a alegria maior de aprender, de conhecer o mundo e de lidar com os seus mistérios. Essa é uma das lições que se pode tirar das reflexões sobre o comportamento de Einstein, relacionando-se com seus estudantes, com aqueles que foram seus assistentes e com o mundo em geral. Eu vou fazer em outros momentos outras comparações das visões de educação de Einstein com a visão de Dewey e com outras visões de educadores bem mais recentes. Vamos tornar esse ponto, como eu disse, um ponto recorrente, de tecer comparações. De vez em quando tratarmos de outros pensadores, nós vamos fazer referência a muita coisa que as pessoas dizem como se fosse uma grande novidade, mas já havia pensado sobre educação.